desejo cura, libertação, desejo paz, alegria, desejo salvação sobre você e tua família. O nome de Jesus é poderoso. Clame por esse nome, chame por esse nome, porque Ele tem planos de bem para a tua vida. Estamos falando nesse mês, nesse tempo, de reagir. E a palavra de hoje é: o pecado é o inimigo número 1 do caminho profético da minha e da tua vida. Aquilo que Deus quer para mim e para você tem um inimigo, se chama pecado. Aquilo que Deus quer realizar em você tem um grande adversário, e se chama pecado. Olha o que diz a palavra em Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Muitas vezes os homens e mulheres de Deus têm vivido limites, têm vivido aflições por causa do pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é falta, é transgressão, é omissão, é perversão, deturpação, transgressão da lei. Pecado tem um monte de significado. Imoralidade, infidelidade, deslealdade, tudo isso é pecado. E essas coisas nos derrubam. Algumas pessoas ignoram isso. Sabe por quê? Porque o pecado de alguns homens são condenados instantaneamente e outros não. E por isso ela peca e continua sendo abençoada, ela acha que não tem problema. Mas a Bíblia diz, a Bíblia afirma que o pecado traz morte. O pecado gera morte. A Bíblia diz em Hebreus 12:4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que o autor de Hebreus está nos orientando? Quando você pensar em pecado, meu amado, faz força, resiste. Luta contra, não aceita. O que eu quero dizer? Pecado, resumo, é a atitude do homem contra os propósitos de Deus. Por isso pecar é errar o alvo. Deus tem um plano, a gente vai contra. Deus tem um plano e a gente não vai no plano que Ele tem. Sabe, Deus, Ele planejou o homem, Ele me planejou, Ele planejou você, para que a gente estivesse nele e obedecesse. Mais que isso, Ele planejou a mim, Ele planejou a você, para que a gente tivesse comunhão com Ele. Ele planejou a minha vida e a tua vida para que a gente glorificasse a Ele e para que a gente tivesse autoridade sobre a terra. Deixa eu recapitular. Deus me planejou, te planejou, Deus planejou o homem para ter comunhão com Ele e andar em aliança com Ele, em obediência. Deus planejou o homem para que o homem pudesse desfrutar da presença de Deus, para que o homem pudesse, através da sua vida, glorificar a Deus e através de desfrutar da presença, de ter aliança com Deus e glorificar a Deus, ter autoridade sobre a terra. Mas o pecado é inimigo disso. Quando o pecado vem sobre a nossa vida, a nossa comunhão com Deus é abalada. Deus não pode manter intimidade comigo e com você, como nós lemos. O nosso pecado faz divisão. O nosso pecado tampa os ouvidos de Deus. E Deus está nos chamando. Deus está dizendo, ei, saiam do pecado. A Bíblia diz em Romanos 5:12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, por isso todos pecaram. Esse texto está dizendo assim, o pecado é tão terrível que ele transfere de geração em geração. E eu quero te dizer algo, hoje aqui. Olha para a tua vida, toda falta, todo erro, toda omissão, tudo aquilo que fere o plano de Deus para você, resista a isso. Lute para isso não acontecer. Eu tenho uma boa notícia. Jesus venceu o pecado. O pecado não pode nos obrigar mais a viver nele. Ai, mas tem algo que eu estou fazendo que eu não consigo parar de fazer. Posso te dizer algo? Em Deus você pode parar de fazer. Vou dar um exemplo. Fumar é pecado? Sim. Por que fumar é pecado? Porque faz mal para a tua saúde. Uma pessoa que fuma há 30 anos, deixar de fumar é dificílimo. Mas posso te dar uma boa notícia? Eu conheço várias pessoas que eu orei e elas pararam de fumar. Sabe por quê? Jesus venceu o pecado. Todo o pecado já foi vencido. E o que significa isso? Se você quiser, você pode virar essa mesa, vencer o pecado e Deus vai te dar vitória. Eu quero te convidar a orar comigo, porque eu creio que Deus quer te dar vitória contra o pecado.
Vamos orar? Pai, obrigado pela vitória de Cristo na cruz. Obrigado pela grande conquista que Jesus se ofereceu. A tua palavra diz, Senhor, que não há remissão, não há libertação, não há perdão sem derramamento de sangue. E obrigado porque Jesus derramou o sangue precioso dele por mim, pelos meus irmãos, e hoje nós podemos vencer o pecado. Eu quero pedir ao Senhor algo. Nos dá nojo do pecado, nos dá repugnância do pecado. Pai, nos faz enxergar o pecado como algo terrível. Pai, não permita que a gente tenha pecado de estimação, não permita que a gente alimente pecado, mas que a gente perceba que eles são, Senhor, oh Deus, o pecado é uma força terrível, que a gente possa, Senhor Deus, resistir o pecado até o sangue, oh Deus, e em Teu nome, vencer, reagir e prosperar. Eu clamo ao Senhor por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Te abençoo, é bom estar junto, nos ajuda, hein? Curta, compartilhe e comente. Deus abençoe.